Aleluia, Jesus. O nome verdadeiro é Jesus. Estamos aqui por causa desse nome. Estamos aqui porque tu é Deus, que criou a terra, o céu, esse imenso universo. Viemos aqui te adorar por aquilo que o Senhor representa para cada um de nós. Viemos para bendizer teu santo nome, acreditando que o Senhor, na verdade, através, meu Deus, da nossa obediência, vai estar abençoando, fazendo milagre acontecer. E hoje, se mais podendo te adorar, nós vamos estar fazendo. Se mais podendo te louvar, vamos estar louvando isso. Porque tu morreu, meu Deus, na cruz, por nós. Se mais Aleluia, Jesus. eu pudesse a Jesus adorar, se mais eu pudesse, oh Jesus, te louvar. na verdade, Pai, se mais podemos te adorar, Quando vamos estar fazendo, porque cremos que desejo hoje é o te dia amar, que Deus vai nos ajudar a mesa meu contigo, Senhor, para comer da tua carne e beber do teu sangue, cantar e ter parte em contigo, voz e alta, começar a levar uma vida de santidade, uma vida de vitorioso, uma vida de alguém realmente vai querer fazer a diferença. 1000 coisas estão caindo em um lugar, 10 de outro, mas aquele que tem a meu palavra, Senhor, confiando em ti, acreditando que esse cantar em voz alta, meu Jesus, eu louvo. nesta manhã buscando a comunhão, buscando o Nome entendimento. é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, eu amo. Orei, calabaxo e atalaba. Oh, Jesus, tu é maravilhoso. É maravilhoso. Adora Ele em espírito e verdade.
E nós, de fato, olhando para o acontecimento, orando em espírito, nós vimos muitas coisas bonitas. Então agora é um momento especial. Eu pediria todo mundo sentar, todo mundo sofrer, todo mundo sentar para ir ouvir a voz de Deus hoje. Hoje nós vamos ouvir algo de suma importância. Todo mundo sentado, quietinho, para ouvir. Está vendo? Porque Deus ele é bom, ele é maravilhoso. Ele não faz nada por acaso. Ele não fez por acaso. Ninguém aqui nasceu de papai e mamãe por acaso. Na verdade, houve algo importante entre papai e mamãe. Isso é um produto do amor. Mas para Deus, hoje, que vamos ouvir, vai mostrar o quanto é importante acreditar numa vida após a nossa partida aqui. Agora, essa vida tem dois sentidos. E vai depender daquilo que você vai tomar como decisão hoje. Eu digo bem, após a nossa partida aqui, tem uma outra vida. A mensagem muito forte do cristianismo é passar a todos que após nossa partida daqui desse tabernáculo, em que somos peregrinos, de outro lado existe uma outra vida esperando. E de acordo com aquilo que você vai tomar como decisão, você pode estar indo para estar eternamente com o nosso Senhor Jesus, ou também eternamente com outro lado que não é Senhor Jesus. Aí esse caso já sabe, né? É lá o enxofre, vai queimando o tempo inteiro, nunca realmente se apaga. E é bom deixar bem claro, porque não adianta pregar alguma coisa aqui, passa a mão na cabeça da pessoa e sai aqui. Não. Tem que pregar a cruz. A mensagem da cruz tem que ter primazia do Evangelho. Porque não importa, você diz que você é uma pessoa, por exemplo, que faz muita caridade, faz muitas coisas bonitas, mas de repente você não tem a salvação, porque não é pela caridade que você é salvo. Não é pela obra que está fazendo aqui que você só é salvo por meio de Jesus o Nazaré. Você precisa entender quem Ele é, o que Ele fez na cruz. Quando você aceita Jesus como teu único e verdadeiro Salvador, isso quer dizer que você está matriculado num curso, qualquer curso que você quer fazer. Você se matriculou. Aí sim, depois vai começar a fazer a disciplina, tal, não sei o que, está aí para frente. Mas muitos não querem se matricular primeiro e ele quer fazer o curso de qualquer jeito assim. Na hora de querer o diploma, cadê? O teu nome não está lá nos alunos matriculados, como é que quer receber esse diploma? Aí entra uma embalagem. Só que para Deus, a embalagem não funciona. Para Deus, Ele diz que tudo que você faz aqui, se você não tem o acesso que é aceitar Jesus, batizar nas águas, aí é complicado. Aí você pode perguntar para mim, pastor, eu ladrão que morreu na cruz. Vamos explicar, para começar essa mensagem aqui. O ladrão na cruz, você sabe que Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele tomou a decisão de se entregar. Chegou na cruz, de um lado tem um ladrão, de outro ladrão, não é? Um dos ladrões chegou a falar, mestre, lembra-se de mim quando vou entrar no meu reino. O que foi que Jesus falou? Ele reconheceu, esse ladrão reconheceu que Jesus é o único meio por qual o homem pode ser salvo. Jesus falou bem, logo estarei comigo no paraíso. Mas a pergunta que se faz hoje, para mim e para qualquer um de nós, é o seguinte: será que você precisa chegar a esse ponto
se esse ladrão tivesse aceitado Jesus antes, e andar conforme a palavra, como nós já lemos muitas vezes aqui em Salmo 128, ele diz que bem-aventurado a pessoa que teme a Senhor, que temor, que anda no seu caminho. Mas qual é esse caminho? Jesus é o caminho. E esse sim, guardando a palavra, vai ser bem-aventurado. Lá na cruz, ele só aceitou lá, naquele momento, ele foi salvo. Mas ele poderia ter feito antes para realmente fazer a obra em si, aqui nesse tabernáculo. E nós que estamos aqui hoje, todo mundo, estamos ouvindo que precisamos de fato ser de Jesus. Mas só isso não basta. Você precisa realmente de fato fazer agora a obra. Para que a fé que você conseguiu, que chegou a você através da aceitação de Jesus, não ficasse em vão. Porque a fé sem a obra, o que é? É morta. Eu preciso realmente estar em concordância com Deus. Por isso que hoje nós vamos se assentar à mesa com o nosso Mestre, Jesus, mas é o nosso Deus. Porque ele diz que aqui não coma da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Mas vamos ver o que é a Santa Ceia então. A Santa Ceia é uma instituição que foi realmente trazida a esse tabernáculo pelo próprio Jesus, ensinando a Paulo, o apóstolo Paulo, o homem que já foi muito malvado, que é muito perverso, e já foi muita coisa que não dá para hoje conversar sobre isso não, mas uma pessoa como qualquer um de nós, quando você estava do outro lado, aquilo que você fez, Paulo fez pior do pior. Mas esse que Deus usou para estar doutrinando uma grande parte do Novo Testamento. Eu vou falar para você por aí que, apesar daquilo que você já fez, até minutos antes de entrar aqui na igreja, se hoje você tomasse a decisão certa, concordando com o que Deus vai estar falando para você, como o apóstolo Paulo, quando realmente se deparou, que ele perguntou: quem é tu, Senhor? Aí Jesus respondeu: eu sou Jesus, porque Deus realmente falou. Tentava se humilhar, xingar, desobedecer por Deus. Se você está ouvindo essa voz, assim como Paulo foi usado muito para fazer um monte de coisa, muita coisa boa, você hoje, se dá ouvido à palavra de Deus, você sairá daqui hoje com esse poder também, esse Deus faz percepção do pessoal. Você vai começar então a fazer tudo conforme a palavra de Deus. É o problema na tua casa, vai poder resolver. É o problema em qualquer lugar, qualquer área da tua vida, creio que vai resolver. Por isso que vamos começar por João capítulo 6. O Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6. Dá para abrir um pouquinho aí dentro do ponto. Porque o povo aqui vai que não tem. Irmão, tem que ficar redondo. Né? Se não ficar redondo, é complicado. Está vendo? João, vamos lá. Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 6. Eu chego lá e me aguardo um pouquinho. Você pensa nisso aqui? Evangelho de João. Capítulo 6. Todo mundo já chegou, só eu. João, capítulo 6. Verso. Vamos começar do versículo. É mais fácil. 53. Versículo 53. O Evangelho de João, capítulo 53. O Evangelho de João, capítulo 53. Capítulo 6, versículo 53. Capítulo 6, versículo 53. Olha aqui, está aqui. Jesus foi, disse-lhe. Jesus está falando para mim, Jesus está falando para Moisés, Jesus está falando para o Galo, Jesus está falando com qualquer um de nós aqui presente. Sem acepção pessoal.
Ó, aqui ficou bem claro aqui. Jesus foi e disse, na verdade, não digo o quê? Entendeu? Não digo o quê? Se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis parte comigo na vossa vida. 54 disse, vamos olhar 54 disse, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então, a vida eterna, como estava falando no início, o que é essa vida eterna? É você estar de fato em Cristo o tempo inteiro. Você vai estar com Ele, vai estar junto com Ele o tempo inteiro. Sabia? Então, você vai estar com Jesus. Ele fala, quando você come, você vai ter essa vida eterna. Amém? Mas essa vida eterna, será que ele falou para ele? Não falou, não. Tem muita coisa assim. Ele falou aqui, e eu o ressuscitarei no último dia. Você vai ser uma pessoa que vai ser ressuscitada. Isso quer dizer que você vai voltar, né? Quando você deitar em Cristo, depois vai ter levantado, ressuscitado. Sabia? Ele prometeu. E quando Deus fala, Deus faz. Deus não é homem para prometer. O pessoal que promete mil, alguma coisa para mulheres, ele depois não cumpre coisa nenhuma. É porque não tem Cristo dentro, não. Mesmo assim, tem muita gente que tem Cristo, mas só de fachada, só de aparência. Tem crente figueira, tem muito figueira, tem demais. Mas aqui, eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Porque a minha carne verdadeiramente é o quê? Comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. E eu nele. Está vendo como é? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá. E o final, versículo agora 58. Este é o pão de onde? Que desceu do céu. Não é o caso do vosso Pai, que comeram o quê? O maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. C'est bien. Agora, amém. C'est bien. Glória a Deus. Porque eu estou falando que eu ficar no meu. Tem gente que canta assim, de outro lado, né? Então dá para aqui. Não, tá bom. Tá bom. Amém. C'est bien. Tem gente aqui. Mas glória a Deus. Deus é bom. Ele é maravilhoso. Irmão, para ele explicar isso daqui, como Jesus, ele acabou de falar, se você não comer da carne dele, que por enquanto são pães aí, se você não beber do sangue dele, que por enquanto o cálice que aí está, ele diz que você não vai ter parte com Deus. É muito importante ter parte com Deus. Se você não tem parte com Deus, você está perdido. Como falei no início, não adianta você dizer, eu faço isso aí daqui, eu sei fazer isso aí daqui, eu compro isso daqui, eu dou dinheiro para todo mundo, eu dou emprego para todo mundo. Irmão, tudo isso é bom, mas aí o importante é você não conseguir fazer. Você tem que fazer, mas para comer da carne e beber do sangue tem que ser de Jesus. Se não fosse de Jesus, você não pode. Porque quem vai ditar a regra para você é esse daqui. Você vê? É o sangue, é a carne, é aquilo que Deus está falando para você. Vamos dar mais um daqui para você entender, porque eu estava realmente meditando muito sobre. Eu fiz um esboço bem bonito, né? Mas depois, quando eu vi está cantando aqui, eu tive que mudar algumas coisas aqui. Imagina alguém aqui, vamos dar um exemplo, nem para alguém, ninguém fala nada, não. Vai ouvir só. Você fala que você é um grande homem de Deus. Aí tu chegou no banco, porque deu o marido, você quer pedir dinheiro emprestado. Quando tu chegar no banco,
impor a regra do jogo. É você o gerente, é o gerente, não é? Porque você está precisando de verba, de dinheiro em si. Eu chegar e falar, eu quero que você vai me emprestar, pagando 2 milhões, não, 1 milhão, e eu vou te pagar dessa maneira, tal, eu vou pagar em 10 vezes, pagar em 20 vezes, não sei o quê. Será que você, a palavra que você tem vai prevalecer? Quem decide, eu já ouvi falar aqui, é o gerente. Então, o gerente vai falar. O que é o gerente para nós hoje? Hoje, quem é o nosso gerente? Quem é o nosso pastor? Se ele é teu pastor, ele dita a regra do jogo que você vai realmente obedecer para ser uma pessoa bem-aventurada. Mas hoje, muitos de nós deixamos Jesus de lado e vamos fazer do jeito que a gente está querendo. Então, não fala gerente, é a palavra de Deus, é a palavra, é o Jesus Nazareno. Tudo o que você vai ouvir, coloca, faça daquele jeito para não ter prejuízo lá no final. Se você não fizer assim, você vai ter prejuízo muito danado. Por isso que aqui, lá no Romano capítulo 6, um pouquinho para frente, Romano capítulo 6, isso aí daqui mudou, porque o louvor realmente vai ser importante, entrou em jogo e fez a mudança. Romano capítulo 6, versículo 5. Irmão, então se você conseguir seguir a palavra de Jesus, obedecendo o que Jesus fez, sabe o que vai acontecer? Não há macumba, não há bruxaria, não há orixá, não há candomblé, não há leva, não há coisa nenhuma, não há nada para te realmente superar isso, porque você vai ter parte com Jesus, você vai ter parte, você vai estar na palavra, a palavra vai estar em você em si. Aqui diz, Romanos capítulo 6, versículo 5 até 10. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, o que é isso? Se eu falo que eu estou com a palavra de Jesus, a palavra que nós estamos vendo aqui é Jesus ressuscitado, irmão. Então, quando ele estava na carne, carne normal, eu entendo agora como carne como nós éramos antes, quando você fazia as coisas do jeito que você quer, você realmente está debaixo da lei, e o pecado realmente encontra a força. Mas agora você que pecou, qualquer um de nós já pecou muito. E quando você morrer, o que aconteceu? Então, você se lembrando de Jesus, acreditando em Jesus, você que aceitou Ele, que é Ele que está em você, Jesus ressuscitado, vai dizer, olha, então meus pecados, quando eu não conhecia essa verdade, eu também fui plantado junto com Jesus na cruz. Aqui diz bem claro, deixa eu falar assim, porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Nós estamos na sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então, aquilo que você era antes, se você passa, pode acreditar que você quer ser uma nova criatura, você tem que começar a acreditar a partir desse momento. Foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, quando você morreu na cruz, juntamente com Jesus, você já foi justificado do pecado. E não pode mais nada, demônio não pode. Porque você sabe que em Romanos 6, versículo 23, ele falou, né, que realmente fala 23 e 24. Vê lá para mim. Ele diz bem claramente: o salário do pecado é o quê? Ué, agora se eu já não tenho mais pecado, o pecado foi de fato crucificado na cruz. E eu morri juntamente com Jesus. E Jesus ressuscitado, ele olhou dele. Mas para isso, tudo isso lá, para você chegar e entender o que é a Santa Ceia. Ele vai falar também lá no finalzinho. Se você morreu na cruz com Jesus, você já não tem mais pecado, não. Não, mas eu menti. Não. A mentira, você vai dizer,
eu fiz sem querer, mas agora me perdoe. É pedir misericórdia, vai pedir perdão. Você vai receber certamente a remissão, vai receber o perdão do pecado, Deus vai te dar. Hoje eu falo, não adianta você chegar aqui para sentar, ouvir um pouquinho aí, quando acabou, tem uma Santa Ceia, vai embora. E você não entendeu o significado da Santa Ceia. O que é que a Santa Ceia representa de fato na vida de um cristão? O cristão não pode estar na Santa Ceia sem entender o que é. Eu já vou entender de fato que Jesus ressuscitado, porque ele que está me dando essa comida. Então, se eu estou comendo da carne dele, meu corpo passa a ser o corpo do Cristo. Se eu estou bebendo do sangue dele, o sangue que circula em mim, realmente passa a ser o quê? O sangue de Jesus. E eu não posso, de jeito nenhum, depois ser atacado pelo demônio para dizer, esse daqui é aquilo. Se ele viesse, eu ia dizer, aquilo, isso é uma nova criatura. Não vai, Olivier, o macumbeiro que andava de lugar em lugar, cemitério, não sei o quê. Não, negativo. Hoje eu sou o quê? Uma nova criatura. E como nova criatura, eu vou andar em novidade de vida. Aquilo que se fazia antes, a partir de hoje, vai deixar tudo isso de lado. Por isso que é importante entender, porque muitas vezes o povo está sofrendo porque faltou entendimento, ou seja, o conhecimento da palavra de Deus. E muitos, por não conhecer a palavra, Deus diz, resiste. Ele não resiste nada, não. Surge um problema, não, vou pecar, vou fazer isso aí daqui rapidinho. Ou seja, toma a decisão possível. Só que aquilo que você faz, ele não está sendo feito debaixo da unção de Deus. Pode escrever. Pode escrever, vai criar para você sofrimento muito forte. Às vezes a pessoa faz a coisa, nem ora, nem procura saber de nada, faz. Irmão, não sei o que eu vou fazer aqui e tal, não sei o que, qual que eu curso. Irmão, aqui ser crente é diferente de você ser realmente fazendo. Nem perder a palavra, só não. Ele faz o que ele quer, quem tem dinheiro faz o que quer. Mas para quem é crente, ele não faz o que ele quer, não. Ele procura ver, será que esse tipo que eu estou fazendo está de acordo com a palavra de Deus? O que a decisão que eu estou tomando está em concordância com Deus. Se eu estou fazendo, não é aquilo que Deus disse, e eu já estou fora da palavra de Deus. Não fico em Jerusalém. Você, qualquer coisa, a parte de retirada. E a mensagem de ontem aqui, não vou repetir não, mas aí é muito, vão ouvir lá no rádio aqui, quem gosta de estudar um pouquinho, né? Não pode, irmão. Você tem que ficar firme na palavra. Bom, ele fala, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tem que viver. Se você crê que você morreu com Cristo, agora Cristo ressuscitou, está em vida, por que você não pode viver essa vida? É porque você não crê que você morreu com Cristo. Olha só, morreu com Cristo assim, veio Cristo não. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Aí final, pois quando até morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver para Deus, eu tenho que viver para Deus. Viver para Deus o que é? É praticar a palavra. Viver para Deus o que é? É você andar no caminho que Ele está realmente ditando para você. Viver em Cristo é você ter Ele de fato como o pastor da tua vida. Eu não falava sempre aqui. Se Ele é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando porque não é teu pastor. A palavra não tem primazia na tua vida. Você faz só do jeito que você quer e quer que Deus realmente abençoe. Irmão, Deus não abençoa quem não está de acordo com Ele, não. Ele diz que eu honro quem me honra. Se você ver lá em Romanos capítulo 7, versículo 4 e 6, Romanos capítulo 7, só uma coisa para trás. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Ali não tem mais dúvidas sobre você, não. Pelo corpo do Cristo, para que sejais do outro
ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões, né, dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para dar um fruto para a morte. Aí, 6 diz, agora, no final, agora estávamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Estava retido na lei. Para que sirvamos em novidade de espírito. E não na velhice da terra. Eu preciso realmente estar direto com Cristo. Eu preciso respirando o Cristo. Eu preciso levar a sério a mensagem da cruz. E eu tenho que estar pregando todo o tempo, não importa a situação. Deus não é somente Deus do monte. Deus também é Deus do vale. Você está lá no fundo do poço. Ele vem. Se você se acha muito justo, você vai sair daqui lá para lá. Jesus vem para buscar o quê? Os perdidos, irmão. Você vai ficar, porque você está ditando a regra para você. Porque você é o sábio, o pam da história. Não pode nada. Você tem que acreditar que Deus, aquilo que Ele falou, é para realmente ser obedecido na nossa vida. E é por isso que, lá no livro de Apocalipse, para poder realmente chegar à celebração, Apocalipse, capítulo 2. Agora se prepare, é bem seguro em si, né? Não fica com cara feia, não pode não. Porque quando fala sobre o Apocalipse, o pessoal já fica meio assustado. É o livro da revelação. E Deus vai revelar quem é você em si. A Bíblia é um espelho. Você vê? Que mostra, quando olha a Bíblia, tu vê quem você é de fato, irmão. Vai ver quem você é agora. Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 2. Tá vendo? Eu vou ler só 2 versículos só. Apocalipse, capítulo 2. Tá vendo? Capítulo 2, versículo, vamos lá, versículo 13 e 14. Olha bem para mim aqui. O que eu vou ler aqui? Observa a simplicidade. Observa bem, se você é uma nova criatura, você vai ver se você está servindo a Deus ou está servindo o Baal. Ou está fazendo a tua vontade somente prevalecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Ele diz aqui na minha Bíblia. Talvez bom, nós vamos começar de 12, né, para você entender bem. Tá bom? Vamos começar de versículo 12. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda e 2 gumes. Por que 2 gumes? Porque essa espada ele separa o joio do trigo. Verdade do falso. Separa também o que é crente e quem não é crente, irmão. Ó, junta e medula. Irmão, é difícil demais, não sei como que se. Mas essa espada separa. Essa espada pode entrar no nosso dentro do fio do cabelo, um fiozinho assim dentro. Quem pode, irmão? Essa espada entra dentro e realmente vai ver o que está acontecendo lá em cima. Mas ele diz aqui, ó, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz aquele que tem a espada a ponto de 2 fios. Eu sei, agora é para mim, é para você, para todo mundo. Não adianta dizer que eu sou crente. Ele está tudo dirigido, como é que é? Para a cabeça dos outros, irmão. Você é uma pessoa que o pessoal fala em português, né? A Maria vai com as outras, não sei, mais ou menos assim. É? Quando o que ele está ouvindo é isso que realmente ele obedece. Quando, na verdade, Jesus chegou no mundo, quando foi batizado, Deus, o Pai, disse: este é meu filho amado. Nele eu me compro. Está vendo a importância que você tem no Jesus dentro? Quando Deus vai te olhar para ele, e você eu me comprazo, irmão. Já pensou? Deus disse que nele eu tenho prazer. Mas a pessoa não quer, não. Às vezes, a pessoa natural, criatura, que está dirigindo a tua vida. Vai sair daqui, faz aquilo, tal, não sei o quê. E porque o demônio realmente entra nessa pessoa e vai te influenciar.
para ti, que ela falou, tenha vergonha daqui. Tudo o que está falando para você está observando a palavra de Deus em si. Se você não observar, você é uma pessoa, qualquer coisa já toma uma decisão, porque alguém falou, toma assim, faz assim, já está seguindo, e não procura realmente fazer o que é reto diante de Deus. Complicado a tua vida. Eu sei as tuas obras, eu conheço tudo. O que você faz uma obra, eu conheço, irmão. Aquilo que você faz escondido, aquilo que você toma uma decisão, o que você assina, a concordância, a amizade colorida. Ah, não, mas é meu amigo há muito tempo. Irmão, Deus está falando, abre bem o ouvido. E entra dentro, pega isso para praticar. Não deixa de praticar a palavra de Deus. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Deus sabe onde você habita. Está vendo por quê? Deus sabe. É só aqui no Brasil? Não, no mundo inteiro. De mim, em qualquer lugar, Deus sabe tudo. Ele é onipresente. Que é onde está o trono de quem? Satanás. Ele retém o meu nome e não me gaste a minha terra. Bom, você é uma pessoa que, na verdade, embora aqui está no meio de tiroteio, o teu pai e a tua mãe, porque muitas vezes pessoas se convertem, papai e mamãe, se não são convertidos, ele empurra você para fora. Ele manda você sair de casa. Você é judiado, você é humilhado, você é zombado, até o próprio marido, até a própria esposa, dependendo do caso, ele começa a falar coisa para ti. Mas aí Satanás está lá, e Deus está dizendo aqui, você, apesar de tudo isso lá, você guardou a fé em mim. Então, ele está parabenizando, está não estou parabenizando, mas está falando a verdade para nós. Né? Ele não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas. Antipas seria um pastor que praticava no tempo, porque hoje já morreu, não está mais, a fé e testemunho fiel, vai falando muitas coisas que Cristo é, e esse daqui e tal. E ele pessoal pegando ele para o quê? Matar ele, de fato. Matar. Mas aí, ó, aqui está sendo, Deus está fazendo referência aqui, Antipas, a minha fiel testemunha, está vendo por quê? O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora, segura. Mas, aí não vê mais, eu quero falar uma coisa. Você pode estar no altar pregando o evangelho. Você vai estar com carteira de pastor, minha pastora, missionário, missionária. Vai estar com bispo, não sei o quê. Não, não é isso que Deus quer, não. O que Deus quer é a obediência. É você crer na sua palavra. É você viver a palavra. É você praticar a palavra. É você ter parte com ele. Lá no livro de Jó, no capítulo 22, versículo 21, ele diz: une-te a Deus e tenha paz. Se você não se une a Deus, você não vai ter paz, não. Está faltando paz para você, sabe por quê? Quer ver? Se quiser olhar lá, olha lá no Provérbio capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvido habitará seguramente este tabernáculo e estará descansado do temor do mal. Você vai ter paz. Se dá ouvido à voz do Senhor de Deus. Se você não dá ouvido à voz de Deus, é complicado. Talvez na tua casa pode ser igualzinho lá no Provérbio capítulo 3, versículo 33. Sabe o que ele diz? Mas a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. E a morada do justo, ele coroa do bem, ele abençoa. A maldição está na tua casa. A começar pela tua própria vida. Está dói o tempo inteiro. Como é que está a tua casa, não? Falando no sentido próprio da palavra, assim, fisicamente assim. Como é que está a tua casa? Como que estão as coisas na tua casa? Então, fazer o quê? Dá ouvido. Mas quem dá ouvido habitará seguramente. E lá no capítulo 3, versículo 33 do Provérbio, ele já fala: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Que é ímpio? Ele escuta a palavra. Ele pode até pregar a palavra, mas não vive aquilo que ele está pregando. Ele não dá referência àquilo que Deus dá. Ele se deixa levar pelas circunstâncias. Eu estou no mundo, eu tenho que fazer isso aqui, tal, não sei o quê. É verdade, pode fazer. Mas vê se aquilo que está fazendo está em concordância com a palavra de Deus, irmão. Se não está em concordância, é complicado. Está
colhendo fruto amargo, não se assujeitou à palavra, você, eu vou fazer isso aqui, depois vamos ver se lá. Irmão, ai, olha, a palavra de Deus, ele vai mostrando uma luz, quando ele entra em você, vai mostrar sujeira aqui, sujeira aí, tal, não sei o quê, e o que eu vou fazer? Misericórdia, ajude-me a limpar essa sujeira da pessoa. Então, ele diz aqui, voltando para cá, versículo 14, agora, Apocalipse 2. Mas, Apocalipse 2, versículo 14. Mas uma pouca coisa tenho contra ti. Deus tem alguma coisa contra. Alguma coisa. Por que ele falou isso? Não me fala, eu sou dizimista, sou ofertante, eu sou esse daqui, eu sou aquilo. Não fala isso não. Porque daqui a pouco eu vou mostrar para você ler só um versículo só para você parar de se justificar. Porque muitas vezes a pessoa não entende que se justifica para cá, para lá. Por isso que eu falo assim, quando alguém vem, errou, e vem se justificar, eu não falo nada. Agora, se falou alguma coisa que eu vi que biblicamente você tem que responder, aí eu falo, então, faça essa aí. Senão, não cabe a mim, não. Quem justifica até o que é Deus. E cada um, a salvação é individual, cada um vai dar conta no dia do juízo final. Hoje você está ouvindo a palavra agora. Não fica como ladrão na cruz para dizer quando eu estou no útero, quando eu estou morrendo, alguém chega lá, pega na minha mão, olha, você se arrependeu do teu pecado, se arrependeu, aperta a minha mão para eu ver. Aí você não pode falar, não é verdade não. Hoje é teu dia, é uma oportunidade que Deus está te dando para você pegar, para poder fazer mais e mais a obra de Deus. Você vai estar em abundância na obra de Deus. Tá vendo? Então, esse daqui, Deus está mostrando exatamente o que ele tem unha no teu pé, aqui dentro do teu fio do cabelo. Ele diz que tem alguma coisa contra ti. Será que Deus está mentindo, irmão? Ele diz que diante dele não há nada oculto que não vai ser revelado. Todas as coisas são nuas e patentes diante de Deus. Só tem que conhecer. Eu falo sempre aqui, ele é onisciente, conhece a mente, as intenções do coração de cada um de nós. Ele é onipresente. Enquanto você menos esperava qualquer lugar que você se encontra escondido lá, cometendo pecado, irmão. Deus está vivendo, ele sabe tudo. Não adianta. Você tem que acreditar, ele é onipresente. Não adianta ir para qualquer lugar, Japão, não sei o quê, Inglaterra, ou Índia. Irmão, não importa, Deus ele é onipresente. Talvez você fez, escondido. Você partilhou lá no fundo do teu coração. Está atendendo ao desejo do teu coração. Como ele deixou bem claro em Salmo 66, 66, com certeza. 66, isso mesmo. Ele diz que se eu atender à iniquidade do meu coração, você sabe o que é certo, mas não faz. Um exemplo, você sabe o que é o dízimo, mas você não dízimo. Você sabe o que é a oferta, você não faz. Você sabe que ajudar uma pessoa realmente vai sendo de Deus primeiro, né? Não fica ajudando a pessoa lá para não ser de Deus, para dizer, você tem a salvação não é comprada, não. É Jesus. Não tem outro nome nem na terra, nem no céu, em nenhum lugar, por meio do qual você é salvo. É somente Jesus, é o caminho. É o caminho para chegar a Deus. Então precisa, eu não sei, para ajudar, ajuda, ué. É para você falar alguma coisa para a pessoa, fala. Se Deus permite para você falar, fala. Ele não se deixa ser dominado pelo Balaão, juntamente com Balaque, que não sei se eu vou falar agora, não vai dar tempo mais aí, tudo bem. E não pode ser levado pelos outros, não. Porque a Bíblia chegou a falar que mulher e o marido na cama assim, um vai ser levado. Ou é o marido, ou é a mulher. E a outra coisa fica aí, irmão. É coisa dura, é coisa muito difícil. Então, você tem que saber que quando fala que tem alguma coisa contra o pão, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. O que é a doutrina do Balaão? Irmão, Balaão, na verdade, você vamos ficar de maneira bem mais rápido para ele entender. Vamos supor que
Está todo mundo aqui. Eu falo, olha, vai ter um arraial. Como é que é? Arraial que fala de festa junina. Aí põe o forró-bodó aí. Todo mundo sabe o que é forró-bodó? O forró-bodó, não sei o que. O cara fica lá, de repente, aí vem a menina assim, forró-bodó. Mas casamento, não sei, tem dois casamentos. É para brincar, não, tá com isso. Quer dizer, tudo isso aí daqui é uma maneira que você usa para seduzir realmente quem de fato não deveria estar fazendo alguma coisa que é proibida por Deus. A Bíblia diz que o sexo é só após o quê? Casamento. Tem gente em fornicação. Porque a tentação é muito grande, desde a carne está superando, porque ele não tem a palavra de Deus dentro como primazia. Ele usa a palavra de Deus apenas só para se mostrar como enfeite. Você vê, essa pessoa é como um rato no navio assim, quando o mar balança assim, o que o rato faz? Ele pula. Pensando que vai se salvar, ele cai na água aqui. Não. Tem muito. Nas igrejas, em todas as igrejas, todas sem exceção. Surge um problema, aí cai no buraco. Então, o Deus é balão. Na verdade, ele chegou e falou com as menininhas lá, vai lá seduzir os israelitas aí para realmente eles ficaram com você. Ó, Deus disse que não pode fazer isso não. A luz e a treva não combinam. Esse negócio dizer, vamos namorar com ele, depois ele vai se converter. Ele vai se converter. Vamos namorar com ela, depois ela vai se converter. Irmão, Deus condena. O que a treva tem a ver com a luz? Ora primeiro para a pessoa se converter, mas a pessoa não faz isso. Não, ele vai estar com ele, vai estar com ela, vai se converter, tal, não sei o quê. Agora, se você já é casado, bem casado, aí já é outra coisa. Aí a Bíblia deixou bem claro. A mulher sábia santifica o marido descrente. Mas a insensata, com sua própria mão, derruba tudo. Então, quem já é casado ou bem casada, o cônjuge está com problema, cabe a você interceder, buscar a Deus, orar, porque ele diz que a oração de um justo prevalecerá dos seus efeitos. Muitas vezes você não está sendo fiel diante de Deus, e aí você vai orar, Deus não vai dar ouvido à tua oração. Pode ser que lá em João capítulo 9, versículo 31, ele diz, ora, sabemos que Deus não pode dar ouvido ao pecador, mas se alguém é temente a Deus, a esse sim, Deus vai dar ouvido. Então, você está na igreja, não, eu sou da igreja, eu sou esse daqui, tal, não sei o quê. Eu orei, não deu certo, tal, não sei o quê. Até a bênção que o pastor vai estar te dando, você não está em concordância com Deus. Muitas vezes você está na maldição. Muitas vezes você está na maldição. Porque você não crê. Agora, se você começar a acreditar, você vai estar agradando a Deus. Por isso que ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É o marido, é a esposa que está intercedendo. Fica firme, não desiste não. O desejo do teu coração vai ser realizado, porque a Bíblia que diz, agrada a Deus, o Senhor teu Deus, ele vai satisfazer o que ele deseja com o teu coração. Mas você não quer agradar a Deus, você quer levar a tua vida do jeito que você quer, você é o dono do teu nariz, anda conforme a tua própria vontade. Nesse caso, o Senhor não é teu pastor. E aí, falta isso daqui, falta aquilo, falta isso daqui, não tem paz, é briga, é humilhação, é desapontamento, é sofrimento para cima e para baixo. Só que hoje, Deus te trouxe aqui hoje para você começar a ter parte com Ele, para poder superar todas essas coisas. Porque sem mim, nada poderia ser feito. Eu tenho que estar em Cristo, o Cristo tem que estar em mim, para que quando eu vou determinar aquilo que eu falar, assim vai suceder. Porque a palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. Antes cumprirá aquilo que o qual foi enviado. Então ele diz aqui, a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Coisa oferecida, um lugar. É coisa que muitas vezes, me perdoe, eu vou falar agora aqui. É um
uma balinha aqui, alguém disse para você, deu para você. Não vai fazer não vai receber. Mas apresenta a Deus. Apresenta a Deus. Porque tem de gente querendo fazer sacrifício, vendendo a alma para o demônio, é demais. Em todo lugar, não é somente aqui no Brasil, não. Na África, nem se fala. Aí que pinta e volta mesmo. Lá tem muito mais lá que aqui. Aqui muito mais. Está chegando muito perto de Deus. Brasil é do Senhor Jesus. Amém. E nós estamos orando também que as outras nações também chegam nesse ponto. Mas mesmo assim, dentro, tem gente que está realmente sendo levado da doutrina do Balaão. E concordando com o Balaque. Não pode, não. Antes daqui, sacrifício de idolatria. Aí o último vou ler para parar aqui. Assim tem também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. O que eu aborrece. Aí tem a afirmação, ou seja, afirmação não, uma alerta aqui. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Bom, para você entender bem isso lá, vai, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Assim, ó, olha o que ele diz aqui. Lembra-te, pelo pouco que estamos falando, Deus já está falando alguma coisa no teu coração. Você que já fez, já pintou, já voltou, ninguém viu nada, porque você que é passou perfeito. Irmão, o crime perfeito não existe. Sabe por quê? Demônio não é perfeito. Que se não precisa fazer é demônio. Então tudo que você faz olhando para demônio não é perfeito, não. Aí apareceu. É como eu brinco sempre falando. A menina de 14, 13, né? Não pode. Menina de 12, aí já vai fazer tudo o que não poderia fazer, enganando papai e mamãe. Bem, daqui a 9 meses de Bruno, vai aparecer. E enganou a ela mesmo. Não pode. Meu marido que gosta de pular cerca aí, cuidado. Vai ser castigado. Porque a mulher traída, no dia do juízo final, não vai ter perdoar, não. Não vai ter perdão de jeito nenhum. Então hoje é o dia de você falar com Deus. Para que essa coisa de consumir da tua vida? O pecado tem que entender. Jesus agora, a partir de hoje, eu estou reconhecendo o fato que realmente o sacrifício foi que o Senhor fez na cruz, é por minha causa. Eu passo agora até a vida de Jesus. Eu vou aceitar que de fato eu morri na cruz, eu fui crucificado por Jesus Cristo. E Jesus ressuscitado, que vamos fazer agora, vai fazer que você vai esquecer do pecado passado. Homem que vem traindo, mulher que vem traindo, cuidado. Cuidado, não é bom não pode. Arrependimento, está dizendo aí, olha, lembra-se, pois, do que tem recebido e ouvido. Você ouviu? Você recebeu a palavra com mansidão? Tem que guardar. Guardar no sentido de você concordar, praticar, viver, assumir o que Deus diz que você deve ser, que você é. Não é o que os homens estão falando. Ah, isso é trouxa, isso é daqui aquilo, isso é marginal, isso é maconheiro, isso é craque. Irmão, nada disso. Deus diz que você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo na tua vida. Ah, não, mas o que? Rapaz, Deus tem poder. Quando falar, está falado, aí acabou. Então ele diz: arrepende-te, senão vigiar virei sobre ti. Como o quê? Um ladrão. Tu sabe que dia que o ladrão vai te assaltar? Quem sabe? O ladrão vai me assaltar amanhã. Quem sabe? Pode? Não pode. Eu disse que vai ser no dia do ladrão. Então tem que estar vigiando, tem que estar se preparando, tem que. Não, o que foi isso? Isso quer dizer, tem que estar atento todo o tempo para tudo isso. Tem que estar pronto, tem que vigiar. Seja simples como pombo, certeza, mas prudente como uma serpente. Não pode deixar demônio te enganar, não. Olha, um ladrão, ele não saberá a que hora sobre ti virei. Então, ninguém vai saber, não.
vamos fazer então para receber a ceia do Senhor? Aí vem a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23. Primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. Aí está terminando aqui. Vamos começar no versículo 23. Carta de Paulo ao povo, né? Uma carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Assim eu vou ler rapidinho aqui, porque com a mensagem de Santa Sé, as pessoas já ouviram muito dessa ideia. Agora, o enfoque como conjecturar que vai mudando, irmão. Deus é assim que ele faz. Entendeu que eu estou mostrando aqui? Eu já peguei muito, mas eu uso outros versículos. Só que hoje, na verdade, é em Apocalipse a nossa mensagem. Mensagem, Apocalipse capítulo 2, versículo, então, 12, 13, 14, até 16. E aqui nós estamos em primeira carta de apóstolo Paulo ao povo de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Então, como eu falei que no início, que o apóstolo Paulo, ele recebeu tudo o que vamos ler agora aqui, ele não recebeu de nenhum apóstolo. Não é de Pedro, não é de Tiago, não é de João, não é de André, Felipe, não é de Tomé, não, negativo. Não tem nada disso não. Vamos ver o que ele fala aqui. Quem diz a verdade manifesta a justiça de Deus. Então ele não vai mentir aqui. Assim que nós vamos realmente estar muito sério. Eu não vou mentir, tem que falar de acordo com a Sagrada Escritura. Quando você fala de acordo com a palavra, está vivendo, está em Cristo e fala. Por quê? Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quem me ensinou? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Bom, isso quer dizer, vamos lá. Aqui, todo mundo vai sentar na mesa agora, para participar da ceia. Mas entre nós, aí que está. Tem gente que quer trair Jesus. Ele vai falar, Jesus, eu não fiz assim não. Porque ele fez, Jesus falou de pedir perdão, ele não quer pedir. Ele está traindo Jesus. A palavra não vai valer para essa pessoa não. É um pecadinho, irmão. Não tem isso não. É pecado com raiz no dedinho assim. Então corta dedo rápido, pum. Senão, ele é uma doença septicêmica. Ele vai entrar e passar no sangue. Deixa você daquele jeito. Então não pode. Hoje é seu dia de você sair debaixo do jugo da maldição. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegou o pão. O que é o pão? O corpo dele, ele vai falar agora. E, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. No meu sangue. Está vendo como é? No meu sangue. Não é no meu dinheiro. Não é no meu sacrifício. Não é nada que você vai pensar. Aqui, no meu sangue. Entendeu? No meu sangue. Fazei isso toda vez que beberes em memória de mim. Reconhecendo que de fato que você foi crucificado na cruz. Porque quando ele ressuscitou, ele falou isso em memória de mim, porque Jesus falando isso quando ainda não morreu. Mas depois ele morreu. Demônio todo mundo, tal, não sei o que, foi aquele no inferno. Mas o Espírito de Deus, realmente, que é a verdade, trouxe de novo para a vida. Para que os pecados não vão mais prevalecer sobre a vida dele. Então, quem de fato diz que é nova criatura, a tentação não pode prevalecer. E é por isso que ele falou lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, 17, 18, até 19, que Pedro, tu confessou publicamente, você não me negou não. Olha, eu vou edificar minha igreja sobre a tua revelação. Mas foi meu pai que te deu, tá bom? Não foi ninguém não, foi a carne e sangue. E contra essa igreja não vai prevalecer.
Ou seja, não vão prevalecer as portas do inferno. Vai vir tentação, vai vir desânimo, vai vir briga, vai vir confusão, vai vir mentira, fofocaiada, perseguição para todo lugar. Mas não vão prevalecer, porque quem está em você é maior do que quem está em você. Mas muitas vezes o pessoal não aceita isso e fica assim, mas está falando, mas eu estou com um problema, eu estou sofrendo demais, está sofrendo. E a música, por exemplo, de um ex, quando estava no mundo ali, ele fala, você fica sofrendo com o que quer, eu dou o que você quiser, só você me aceita. Aceita, gente, irmão. Aquela música é brega naquele tempo lá, mas aquele tempo que tem alguma coisa lá que tem a ver. E fala, você fica sofrendo com o que quer, e eu te dou o que você quiser, irmão. É só você o quê? Me aceitar. Eu vou contar uma vez para botar você para me balançar. Aqui é avião. O cara fala que você lembra. Comprar um avião para dar você para você viajar. De jato. Como é que pode, né? Homem para cada coisa para a mulher, né? Como é que pode? Hoje eu entendi que mentir, rapaz, não. Quem está mentindo, para de mentir. Quem está provocando, que para de provocar. Quem está fazendo coisa errada, para com isso. Deixa a pessoa realmente passar. Ele é somente um Deus. Se ele não quer se ajeitar, né? Vai fazer o quê? Não é pela força nem pela violência. E é por isso que eu falo, vou repetir, aqui nesse ministério, quando eu olho para a palavra, Deus diz que não pode obrigar ninguém, não. Se a pessoa tomou uma decisão, aí eu pergunto, orou a Deus, aí eu orei, amém. Eu disse a pessoa. Agora, se você não orou, ele foi levado pelo vendaval. Ai. Se prepara. Porque de Deus ninguém zomba. Não importa se você é pastor, se você é pastora, missionário, missionária, bispo, não importa. De Deus ninguém zomba, não, irmão. Não se zomba de Deus. Você planta, você colhe. Dá um investimento. Olha só. Aí, 23, né? Olha, nós estamos lá no. Não pensando, simplesmente tomou o pão. Não. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento do Santo. Fazer isto toda vez que beberes em memória de mim. Aí vem dizer: porque toda vez que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Você está fazendo referência, você está acreditando naquilo que ele fez na cruz. É aquilo que está lá no Isaías capítulo 53. Que Deus quer de a nossa pregação. E por aqui se manifestou o braço forte do Senhor. Talvez o braço forte do Senhor não está se manifestando na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos, no teu ministério, em tudo que você está fazendo, porque você não está acreditando à palavra. Mas olha lá, Isaías 53, versículo 1, como você diz, quem deu crédito? Quem acreditou? Quem concordou? Quem se assujeitou? Quem aceitou a palavra com mansidão? Ou você dizer, essa palavra é muito boa demais. Não pode não. Está vendo? Então, porque toda vez que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. 27. Portanto, se você não crê, ele está falando aqui, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, quer dizer, a pessoa que bebe, mas sabendo que Jesus que lhe dará não é para beber, porque ele não acreditou que Jesus tirou a culpa, tirou o pecado tudo, se achando ainda pecador, não fiz isso ainda. Não, irmão. Você pode daqui a pouco você vai orar para falar com Deus. Eu fiz assim. Me perdoe. Irmão, o pecado perdoado, confessado, é perdoado. Mas existe um porém. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: quem encobre a sua transgressão chama de prosperará. Mas quem as confessa, tudo bem, vai confessar. Só que basta só isso, não. Tem que deixar. Não pode continuar. Então a decisão é hoje. Tem uma decisão. Porque se você fala somente, eu já conversei, acabou, Deus me perdoou, acabou. Aí tu volta para ir pecar. Como muita gente nas igrejas, muito. Ele recebe logo, mas depois voltará. É igualzinho ao corpo.
lavado, penteado com o perfume todinho, põe sentado no sofá de luxo todinho e de repente deixa lama num lugar lá. E pouco, mesmo bonito assim, olhar assim, a natureza dele é você mergulhando na maçã, porque lá dentro existe esse mundo. E assim, quando o crente, quando escuta a palavra, ele volta a se sujeitar debaixo do jugo da maldição. Mas Deus falou bem, façamos o homem na nossa imagem e a nossa semelhança. Agora você não quer. Não, eu não sou homem, não, eu sou pobre. Você que falou, a palavra tem poder. Mas não vou falar, você está fazendo isso, está se sujeitando. Coisa errada, não pode. Outro é cachorro. Você falar, eu sou Deus, no tudinho dele, no nome de Jesus, que faz tudo acontecer, recebeu a libertação, mas depois, como é um cachorro, sabe o que acontece? Ele volta a ser próprio comigo. Deus não volta para mim, Deus volta para ele. Ele começa a fazer coisas erradas. A Bíblia diz que lembra assim, de onde caiu, arrependeu. Deus te tirou de lá, amassar o todinho, ele trouxe. Você era uma pessoa que está padecendo, perdida, de um jeito que não dá para acreditar. Deus fez tudo para você, e hoje, você, não, mas ele fez porque ele tem pena de mim, Deus é amor. Então, Deus é amor, vai continuar pecando. Não pode. Está de fato de São Paulo, não São Paulo. Então, portanto, qualquer que comer esse pão, o beber desse cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso quer dizer, não sai daqui hoje para continuar concordando com ele. Não sai daqui hoje, começa de novo a fazer coisas erradas. Mostra que você é homem de Deus, irmão. Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança. Agora dizer, não, eu pareço um pobre. Não sei o quê. O meu cachorro, que é isso? É verdade, tem gente assim que não pode. O que ele faz é como está latindo, irmão. Não pode. Então, ele fala aqui, 28, examina-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Tem que se examinar. E eu estou reunindo concordância. Aí ele diz, pastor, mas aí eu ainda não confessei pecado, eu tinha parado. É um versículo batido. Aí, examina-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria o quê? Condenação. Por quê? Não discernindo o corpo do Senhor. Aí vem, por causa disso, irmão, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem no Senhor. Estão dormindo. Deus está dizendo aqui. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu reconheço que eu estou em erro, eu não vou mais ser julgado. O réu, como é que é? O réu confessa, eu falei por quê, né? O réu confessa a pena, não sei o quê. Eu advogado aí, sabe por quê? Quando eu falo, eu matei, eu roubei, aí ele tem que preparar argumento melhor para poder defender. Mas se mentir, aí eu matei não. Aí o cara, ele fica perdendo também, não sabe o que falar mais. Né? Então não pode mentir não. Aqui ele diz bem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Se não está repreendendo, não chora não. Nem grita, nem murmura. É pelo teu bem. É porque Deus está te corrigindo para você não ser condenado para ir para o inferno do mundo. Ele vai falar aqui, olha que ele diz aqui. Irmão, é bom você ler mais a Bíblia em si, ler a Bíblia. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não ser o que? Condenado com o mundo. O mundo faz tudo o que ele quer. Mas nós estamos aqui para fazer o que Deus diz para gente fazer. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Aí você começa a obedecer para Deus. Eu não ganho ninguém. Se você quer servir a Deus, se você não chegar a aborrecer, primeiro aborrece você mesmo em si. Tem que matar o foco da carne em si.
E você não chegar talvez com ninguém, talvez com o marido, com a mulher, com o teu pai e tua mãe, porque quando a pessoa não está na santidade, não está na palavra, vai falar coisas que vão tirar você da presença de Deus. A Bíblia diz que não chegar a aborrecer alguém na sua casa, ele pega a sua cruz e me segue, não é digno de ser chamado de filho. Está construindo o castelo sobre areia e praia. Vem a chuva, vem o vendaval, não fica de frente. Quantas vezes quem está debaixo do sofrimento, quantas vezes, lembre-se o que você fez, como é que você chegou aqui, como é que você chegou. Você andou pelo caminho que é Jesus, na verdade, ou você andou pelo próprio caminho. Você fez tudo conforme a sua vontade, aí sim, se fizesse a vontade de Deus, ainda que morre, viverá. Amém. Mas de repente, não está voltando a viver. Está continuando se afundando. Só que hoje é o dia de você receber a vida de Jesus de volta sobre você em si. Você vê? Então, versículo 33 acabou. Portanto, meus irmãos, quando se ajuntar, quando vós se ajuntarem para comer, esperai um com os outros. O que eu quero dizer para você, claro, nessa palavra é o seguinte: a Santa Ceia é uma ordenança do Senhor, uma instituição divina. E na verdade, para você tomar a ceia, não pode ser traidor, como Judas, que sentou à mesa e Jesus falou: entre vós tem um que vai me trair. E eu disse: não precisa entrar alguém entre si. E a Bíblia diz que a boca fala do meu coração está cheio. Judas, será que é eu? Não é eu. Deus falou: faça logo aquilo que você vai fazer. Apressa-te agora. E Judas se levantou de lá. E foi ter com o quê? Fazer lá. Ele recebeu dinheirinho. Hoje, você não está recebendo dinheiro, não. Está recebendo uma cantada. Está recebendo uma proposta aparentemente mirabolante, mas diabólica. Talvez você está se misturando com quem você não pode misturar. Ah, não, porque ele é assim daqui para mim. Está traindo a Deus. Ele diz que a treva e a luz não combinam, mas você sai para combinar com a treva e a luz. Você é a luz, você é de Jesus, você é a luz, mas você não quer ficar na luz. Quer ficar o quê? Na treva. E isso é Deus. Não fala nada não. Ele diz que eu honro que me fala. Então eu peço para você um favor grandão. E você que diz que eu peguei, não sei como fazer. Abre a Bíblia em 1ª Carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. 1ª Carta de João. Acabou. Então, para quem está em desacordo, fez alguma coisa, irmão, Deus, ele diz que ele nunca rejeita nenhum daquele que vem para ele. Você vem para Deus, ele não vai te rejeitar. 1ª Carta de João. Está chegando, né? Já? Minha guarda, né? Versículo 8 e 9. Capítulo 1. Capítulo 1. 1ª Carta de João. Capítulo 1. Vai para o cara, vai para o chão, devagarzinho. Está chegando lá na guarda. Eu chego lá também. Então, eu sou filho de Deus. Capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aqui. Então, para a pessoa deixar de ser hipócrita. Olha ali. Se dissermos que não temos o quê? Pecado. O que nós fizemos? Enganamos nós a nós mesmos. E não há verdade em nós. Eu conheço tuas obras. Você realmente não negou a minha fé. Mas eu tenho, porém, contra ti alguma coisa, irmão. Ai, ai, ai. Esse alguma coisa está falando atrás de mim. Ah, não tem nada. Eu não fiz nada de errado. Eu sou santinho. Eu sou santinho. Então, não sei o quê. Se dizemos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos. E não há verdade em nós. Ó, versículo 9, para todos nós aqui. Esse daqui é a nossa salvação. Se concordar e fizer conforme ele vai falar aqui. Se, tá vendo? Isso aqui é condicional, não é obrigado não. Se confessamos, versículo 9. Se, o mesmo capítulo, tá bom? 1ª Carta de João, capítulo 1, versículo 8, eu li, agora eu vou ler versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, rapaz,
Ele é o quê? Fiel. O que é fiel? O que é a fidelidade? Ele se mantém, ele cumpre com a sua... O que ele prometeu, ele faz, irmão. Deus não fala mentira, não. Ele é fiel, e além de fiel, ele é o quê? Justo. O que é justo? Ele pratica aquilo que Deus vai falar para ele. Ele pratica a palavra de Deus. Justo e fiel para nós perdoar o quê? Os pecados. Mas ele purificar de toda injustiça. Agora, olha só, se confessar, então para você é purificado. Confessar, irmão. Você tem que falar para ele. Não é para mim, não. Você tem que falar para ele. Hoje, agora, em oração. Você vai falar a Deus. Eu fiz assim, cozido, assado, queimado. Eu falei esse daqui, eu fiz daquele jeito. Eu maquinei assim, eu preparei assim, assado. Deus sabe tudo. Porque ele conhece a mente e as intenções do coração. Aquilo que você fez é escondido. Ninguém está lá. Ele é omnipresente, irmão. Uma das coisas que eu falo sempre aqui, está em Salmo 51, versículo 5. Ele diz que aquele que difama o seu irmão às escondidas é o casal. Talvez a gente deitado na cama. Aí abre a boca e começa a falar coisa que não deve. Aí o demônio entra. Ele entra para realmente fazer a festa. Porque Deus diz que Ele, o Senhor, não vai aguentar essa pessoa. E alguém que também é soberbo, acha que ele é e que ele é o pão da história. Que ele é mais importante. Não, Deus diz aos humildes de coração é concedida a graça do Senhor. Mas aí, que se exalta muito, eu sou aquilo, tal, não sei o quê, porque a posição social permite para ele se mostrar isso. Ele não sabe quem está sendo tolo. De manhã vai dizer tolo. Ele não está tolo. Porque a Bíblia diz, louco essa mãe de pedir a tua alma. E todo o dinheiro que tu tem aí. Os carros que tu tem. O esposo ou a mulher, o filho, não sei o que tu tem. E aí? Como que fica? Irmão, não esquece não. Ninguém entrará com o caixão contigo. Quando chegar o dia, ele falou, vai ser um dia de lado não. Pai não vai com filho, filho com pai também não. O esposo não vai com a mulher também não. Só você. Por isso que é pai que hoje abre o coração e fala com Deus para participar da ceia. E eu não vou falar, você não deve participar, não vou falar não. Você ouviu a mensagem? Cabe a você tomar a decisão e fazer conforme a palavra de Deus e receber a tua bênção. Porque a bênção de Deus ele tem para todos nós. Agora ele diz que o homem que me honra a Deus e deixa de ser uma pessoa hipócrita. Saia do lugar do que você está e venha para a presença de Deus. O teu lugar é lá, na presença de Deus. E fica lá, tem aquele lado alto, seja revestido de poder de Deus. E quando vem isso, ele te envolve, o impossível se torna possível, a doença vai embora, toda e qualquer enfermidade, os problemas são resolvidos. Quando desceu sobre a Virgem Maria, embora sendo virgem, a barriga cresceu, irmão. E aí, como que você me explica isso? Quando o Espírito Santo desce, a qual vai lá? Tirou Jesus de lá, irmão. E chega também, através da palavra de Jesus, e tirou Lázaro do pão. Agora, você tem que esperar em Jerusalém para receber esse Espírito Santo. E esperar em Jerusalém é concordar com a palavra, é viver a palavra. Não Jerusalém assim, eu estou em Jerusalém, vou ficar em pé. Não é isso não. É você ficar na palavra, você viver a palavra, praticar a palavra, anda de acordo com a palavra. Então, eu sempre falo, 3 coisas. Primeiro, eu ouvir, crer, e praticar. Ou seja, permanecer. Você ouviu, tem gente que gosta de ouvir. Ele crê, mas não permanece. Ele crê que Deus pode fazer, mas não permanece. Permanecer é o mais difícil. Permanecer é você praticar, você viver a palavra, colocar a palavra de Deus. Saia da Bíblia para ser algo na tua vida. Se você não fizer isso, não vai contemplar a beleza da santidade de Deus na tua vida. Essa é a mensagem que Deus colocou no seu coração para compartilhar com todos vocês essa
machucou. Perdoa. Porque perdoando você perdoar. Perdoa a pessoa. Se não perdoar, é complicado. Porque ele disse. A oração do Pai Nosso. Como você fala? Perdoe a mim meus pecados. Como? Aqueles que, como eu também estou perdoando, que em mim. Ué, você fala o quê? Perdoa a mim meus pecados. Assim como eu também estou perdoando que me ofendeu. Mas você não perdoa. Deus vai te perdoar. Sai da tua boca. C'est bien? Então não pode, não brinca com a palavra de Deus. Deus, ele é Deus.